que leva as pessoas a desistirem da França? Nesse vídeo eu vou te explicar os últimos acontecimentos em território francês. Aguenta aí! Salut meus amis, ça va? Hoje eu vim compartilhar com vocês qual é um dos principais motivos pelos quais os emigrantes brasileiros ou não desistem do território francês e acabam voltando para o seu país de origem. E não é o idioma. Eu venho defender a necessidade de falar a língua do país onde você vai emigrar, mas não é esse o motivo pelo qual as pessoas acabam desistindo de ficar por aqui. E eu preciso contar para vocês os últimos acontecimentos, nos últimos meses, para vocês entenderem o que se passa por aqui. Desde o início do ano nós tivemos aí várias manifestações, greves, enfim, no sentido de aposentadoria, de reformas aqui do governo e tudo mais. Isso não é novidade, a França é conhecida historicamente e culturalmente por suas greves, manifestações e tudo mais. Mas é verdade que os últimos acontecimentos, as últimas manifestações não estão partindo dos franceses. E aí é que começa a polêmica em território francês. No início do ano, ou na metade do ano, acho que era no início do ano, teve o assassinato de um garoto de 17 anos, de origem argelina, que foi morto, assassinado pela polícia numa blitz. Ele furou a blitz e a polícia acabou atirando para ele parar e acabou, enfim, assassinando esse garoto. E houve uma grande manifestação em território francês, acho que repercutiu em todo o mundo aí, provavelmente chegou até você essa informação. Porque não é de hoje também que eles reclamam da rispidez, da forma meio severa que a polícia tem de abordar as pessoas. Não foi um caso isolado, não chegou ao extremo como nesse, mas enfim, teve outras situações bem polêmicas por aqui envolvendo a polícia. Pois bem, então começou por aí. Logo depois também houve as manifestações dos paquineses, em território francês, envolvendo cultura deles, Não vou entrar muito em detalhes, porque falar de política, religião e coisa é só para ter briga, mas só para vocês entenderem o contexto. Então, muitas vezes os paquistaneses querem continuar a sua cultura em território francês, o que é contra, a visão do governo francês e dos franceses de forma geral. Então, para vocês terem uma noção, alunos não podem usar burca, véu, enfim, nada nesse sentido para ir para a escola. Por quê? Porque aqui as escolas são laicas, então é contra os princípios franceses de liberté. Então tem uma certa discussão aí entre essas duas nacionalidades, entre o governo, entre os franceses e os paquistaneses, e que levou a certas manifestações e até a queimar a bandeira francesa. Então analisa, você está no país deles e você queima a bandeira deles. Complicado. E outro acontecimento também está acontecendo lá no continente africano, mais precisamente em Níger, que fica na África Ocidental, que é da onde a França vem por anos extraindo urânio para as usinas nucleares para ser gerada energia elétrica em território francês. Então aqui é gerada energia elétrica por meios eólicos e hidrelétricos, usinas nucleares e gás, que foi cortado aí boa parte do fornecimento pela Rússia depois aí da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Pois bem, então um dos recursos que a França tem é extrair do Níger o urânio para gerar energia elétrica aqui na França. E entrou nessa briga aí a Rússia e a China, fazendo vários investimentos e promessas, para o Níger. Para quê? Para extrair também o urânio, não é por bondade não, é com segundas intenções mesmo. Então tá uma briga aí feia, entre esses países, e também gerou a revolta dos africanos, porque sim, historicamente, alguns países do continente africano pertenceram à França, e foi assinado um documento com o presidente na época que essas colônias francesas seriam sim independentes, mas que de certa forma teria que fornecer aí recursos para a França. Em contrapartida, a França daria aí educação, saúde pública, enfim, coisas básicas aí para os africanos. Forneceria, forneceria, ok.
Mas foi aí que gerou uma certa revolta por parte dos africanos também contra a França. Então tudo isso soma para o que vem agora. E recentemente tem aí a migração, né? A imigração em massa por solo, por território italiano, pela ilha de Lampedusa, que recebeu mais de 7.000 pessoas em menos de 48 horas, para vocês terem uma noção, e chegou mais depois. Então houve uma publicação aí do governo francês e alemão que eles não iriam recepcionar esses imigrantes, que seria a responsabilidade da Itália. Isso porque, ao chegar pela Itália, automaticamente esse país é responsável, né, por essas pessoas. É por isso que tem vários países, não só da Europa, que fazem um cercado em torno do território, porque se a pessoa entrou ali, a pessoa, né, o governo vai ter que tomar atitudes, vai ter responsabilidades com essa pessoa. Então eles tentam ao máximo evitar que cheguem, porque se chegar, lascou, né? Tem problema para resolver. E a Itália se revoltou. Mas vamos entender um pouquinho o ponto de vista de cada um. Se a gente for olhar pelo lado do governo italiano, é complicado, né? Eles não têm onde colocar tantas pessoas, não tem emprego para tanta gente assim. A maior parte desses imigrantes são jovens em idade produtiva, o que também está tendo uma discussão aí com a União Europeia e até a ONU, que alguns defendem que, já que falta mão de obra em território europeu, por que não recepcionar esses jovens que estão em busca de oportunidade, de trabalho, eles só querem trabalhar. Mas é verdade que a partir do momento que o país recepciona essas pessoas, ela tem uma certa responsabilidade. Então, enquanto essa pessoa não estiver trabalhando, o governo vai ter que bancar essa pessoa. E esse dinheiro vai sair da onde? Se esse jovem não está trabalhando ainda, né, por falta de documento, porque não conseguiu trabalho ainda, enfim. Então, se ele não está trabalhando ainda, eles precisam tirar dinheiro para manter essa pessoa. Da onde que vai sair esse dinheiro? As pessoas que já estão no país, que já estão pagando impostos, provavelmente terão que pagar mais. Então é provável que tenha um aumento de impostos para tirar esse dinheiro de algum lugar. Então é por isso que alguns franceses, algumas pessoas que já estão aqui, até mesmo o olhar cuidadoso do governo, não quer receber essa galera toda, porque querendo ou não vai refletir, né, vai respingar em quem já está no país. Mas olhando para o lado da Itália é complicado porque o pessoal já está lá, não tem o que fazer. E agora? O que vai fazer com essa galera toda? Então houve uma revolta também da parte da Itália e até de outras pessoas que assistiram essa entrevista, né, dizendo aí, tanto o governo francês quanto o alemão, dizendo que não ia receber não, que a Itália tem que se virar com isso aí. Pois bem, resumindo, porque o vídeo não é só sobre esses acontecimentos propriamente dito, mas dado o contexto para vocês entenderem, cada vez mais o governo francês está mais rígido, está mais cuidadoso, né, no sentido de quem entrará em seu território. Então, nas últimas eleições, Marine Le Pen quase venceu as eleições. Por quê? Porque ela é de extrema direita e ela defende que tem que ter sim uma fiscalização rígida para as pessoas que estão chegando em território francês, que tem que ter documentação, tem que chegar aqui para contribuir, para somar e não para tirar de quem já está. Então é uma visão extremista, mas é o que ela defende. Então ela quase ganhou, então tem uma grande possibilidade dela ganhar nas próximas eleições, por exemplo. Enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, né, só uma visão aqui do futuro, o governo atual também está tendo uma certa cautela. Então, para chegar em território francês, agora, neste momento, as fronteiras estarão muito mais rígidas, tanto aéreo, marítimo, terrestre, enfim. Então, para você acessar o país já vai ser um pouco mais difícil. E chegar aqui sem documentação, será pouco provável que você conseguirá se regularizar tão logo. Então, existe a possibilidade de se regularizar por trabalho e tudo mais, mas está sendo muito difícil. Para vocês terem uma noção, até o visto, né, os consulados estão tendo uma certa cautela, estão segurando um pouco os vistos. Tem pessoas que estão entrando em contato comigo, que são mão de obras especializada, conseguiram um trabalho, essa empresa deu ali uma promessa de trabalho para conseguir solicitar o visto de trabalho no Brasil ainda, e foi negado, o consulado negou. Então tá sim tendo uma certa cautela. Então o principal motivo que já vinha acontecendo e a tendência é se agravar nos próximos meses é a pessoa que vem sem documento. Então não é o idioma, não é porque o país é ruim. O que faz as pessoas desistirem, chegarem aqui e ver, não,
não dá para ficar por aqui, é porque ele não consegue documento, né? Essa pessoa sem documentação, ela não consegue emprego, melhor dizendo. Então, eu sempre, desde o início, defendi que você não deve vir sem documento, justamente porque já era assim, agora tá um pouco mais. Mas digamos que você conheça alguém aqui de confiança que te prometeu um trabalho, te prometeu uma casa, né, um lugar onde ficar. Gente, já recebi mensagem de pessoas também me falando no sentido que recebeu uma mensagem, conheceu alguém pela internet e recebeu uma mensagem que tinha um trabalho, era só vir pra cá que tava tudo certo. E recebi de pessoas também, de conhecidos, tá? Isso acontece com conhecidos também. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo que o padrasto falou que iria recepcionar a família inteira aqui, que era só vir, conseguir trabalho, que dava tudo certo. Automaticamente essa pessoa veio e não conseguiu trabalho, porque estava sem documento, desistiu da França e foi para Portugal. Então, sim, já vinha acontecendo, porque ao chegar no país, para conseguir um trabalho, você tem que ter um visto, ser cidadão europeu, ou enfim, né, algum outro meio que te permita estar aqui trabalhando por um certo período, enfim, ou não. Sem visto, sem ter cidadania europeia, fica bem difícil você se regularizar por aqui. Então, se você conhece alguém, né, que te prometeu um trabalho que é realmente de confiança, você conhece, é arriscado, mas tem pessoas que pensam só em fazer grana. Miriam, eu só quero fazer grana de forma rápida, não penso em ficar na França. Então, é uma possibilidade, mas lembrando que você estará irregular no país. Então você vem para cá trabalhar com essa pessoa conhecida, fica na casa ali onde estão os funcionários, provavelmente, trabalha por um tempo, faz uma grana e volta onde você estava. Mas o que pode acontecer assim de extremo nessa situação? Digamos que bata uma fiscalização nessa obra, né? Você está trabalhando de pedreiro, bricolagem, que eles falam por aqui, bate uma fiscalização lá e descobriram que você está trabalhando sem documento. Você vai receber uma carta do governo com um período X, digamos 48 horas, um mês, enfim, vai ter um prazo estipulado para você deixar o país. Para ser preso é difícil, mas geralmente é a pessoa que recebeu a carta e não acatou a autoridade. Então pode sim ser preso, existe a possibilidade, mas é difícil chegar a esse extremo. Então o pior que pode acontecer é você receber então uma carta para deixar o país. Pois bem, mas Miriam, eu quero ir com a família inteira. Outra dúvida que recebo muito também, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Miriam, eu quero ir como turista. Até eu li esses dias atrás num grupo aí nas redes sociais, que eu estou lá, estou camuflada, quietinha, mas estou lá. Vi a mensagem de um rapaz que deixou assim: estou pensando em ir para a França como turista. Não tenho documentação, não sou cidadão europeu. Vocês acham que eu consigo um emprego? E as pessoas responderam no sentido de que, segura na mão de Deus e vem. Para Deus nada é impossível. E coisas nesse sentido, sabe? Gente, não tem nada a ver com fé. Deus não tem nada a ver com isso. Você precisa ter um planejamento básico. Você precisa saber de que forma que você vai se regularizar no país. Principalmente se você vem com a família inteira. Então, outros me perguntam: Miriam, quero ir como turista. Consigo trabalho depois? Primeiramente, gente, para fazer turismo em território francês, o brasileiro, por exemplo, ele não precisa do visto de turismo. Então, primeiro ponto, não existe visto. Não existe visto de turismo. Muitos me perguntam: Miriam, com visto de turismo eu consigo emprego? Não, não consegue. Digamos que você está saindo de um país que precisa solicitar o visto de turismo, que é obrigatório solicitar. Você não consegue trabalhar com esse visto. Você pode solicitar uma mudança de status junto à prefeitura, o que também não quer dizer que será aceito, mas você pode solicitar uma mudança de status desse visto. Focando para nós que não precisamos desse visto, esse visto não existe. Venho como turista, consigo emprego aqui? Não, você não vai conseguir, a não ser que você consiga um trabalho no black. Mas fica mais difícil, né? Diferente do outro caso que eu falei, que a pessoa já conhecia alguém, teve uma promessa de trabalho, tem onde ficar. Se você vem para cá, você não conhece ninguém, dificilmente você vai conseguir. Porque a lei aqui na França, gente, funciona. Ela existe e ela funciona, ela é aplicada. Diferente do Brasil, que existe milhões de leis e fica por isso mesmo. Aqui não. Então aqui é realmente fiscalizado. Então tem pessoas que ainda contratam alguém no black, mas é arriscado. Então eu não recomendo você vir para território francês sem documento, porque esse é o principal motivo que faz com que as pessoas desistam da França, do território francês, porque a vida se torna muito difícil. Então já é difícil emigrar com documento, sem documento então
né? Mas, mesmo assim, vou responder umas dúvidas aí que eu recebo. Miriam, digamos que eu fui, né, vou como turista, consegui um emprego no Black. Tô sendo bem otimista, mas digamos que tu conseguiu trabalho aqui no Black, sem registro, né? Posso trazer a minha família? Ou a minha família já vem junto, o que vai acontecer com a minha família? Então, assim, 2 pontos positivos, 2 notícias positivas aqui, né, para quem pensa em fazer isso. Primeiro, mesmo estando irregular ou ilegal no país, você tem direito ao acesso à saúde pelo AME. Vou colocar em português aqui, tá? O AME, como os franceses falam, AME. O AME é tipo uma associação para você, justamente para essas pessoas que estão ilegal, irregular, enfim, ter acesso à saúde pública básica. E mesmo assim vai ser analisado, né, se você tem direito ou não, se você se enquadra dentro dos pré-requisitos. E a outra notícia boa é que os seus filhos poderão estudar em território francês. Então muitos me perguntam, né, eu consigo matricular os meus filhos na escola mesmo estando irregular? Sim, a educação é um direito da criança e isso não pode ser negado a ela, então independentemente de como você está em território francês. Mas isso se enquadra até 18 anos de idade, então não adianta trazer o teu filho de 30 para ele estudar e fazer faculdade aqui, porque não vai conseguir. Então até 18 anos seus filhos são seus dependentes e como ele é ainda criança, adolescente, ele tem direito ao estudo básico, isso não pode ser negado a ele. É diferente de um jovem de 30 que quer fazer faculdade, ok? E esse vídeo é para isso, gente, para contar para vocês qual é o principal motivo que faz com que as pessoas desistam da França. Então, documentação. Vem sem documento, não consegue se regularizar, a vida vai ficando um pouco mais difícil, a grana vai acabando, né? As economias que você trouxe para se manter por aqui. Então é isso. Então eu não recomendo, nunca recomendei, gente, você vir sem documento. Analisa bem a situação. Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que responderei. E eu te espero no próximo domingo. A dimanche!